fomos alcançados por esse amor. Você foi alcançado pelo amor de Jesus, diga amém. Amém. Eu fui alcançado por esse amor que não tem barreiras que impeçam ele de chegar até nós. Abra sua Bíblia aí em João, o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Você também tem, lá no meio do seu boletim, um esboço, onde você pode fazer anotações, aquilo que Deus fizer saltar aos seus olhos, ao seu coração, aqueles compromissos que você está saindo desse culto aqui, para que possa vivenciar durante a semana. Você pode fazer as suas anotações ali também. Na cadeira da frente aí tem um lápis, você pode pegar lápis ali para essas anotações. Deixa a sua Bíblia aberta em João capítulo 3, porque nós vamos discorrer sobre vários versículos. E eu não vou ler eles antes, e vou ler à medida que nós formos meditando na palavra de Deus. Eu vou ler os versículos que nós vamos meditar e ver aquilo que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, tem para falar comigo e para falar com você nessa noite. Tá? Então deixa a Bíblia aberta, lápis na mão. Todo mundo pronto? Apostos? Alguém está sem Bíblia? Chega perto de quem não tem Bíblia. Compartilhe a Bíblia com ele. João 3. Nós cantamos sobre o amor. A presença do amor de Deus, ela é revelada plenamente em Jesus, nosso Senhor. Jesus, Salvador. A presença, a clareza do amor acontece em Jesus. A palavra de Deus diz em João, no Evangelho de João mesmo, capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ainda diz mais, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aquilo que era teoria, aquilo que era revelações esporádicas, aquilo que era manifestação esporádica, aquilo que se revelava na palavra escrita no Antigo Testamento, mas ainda não fora visto na sua completude, na sua realidade, na sua plenitude, é revelado em Jesus. E Jesus vem habitar entre nós. Deus se faz gente. Filipenses 2 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele despiu-se, ele abriu mão da sua glória e ele veio habitar entre nós. E a presença de Jesus entre nós, que divide a história em dois momentos, marca a história da humanidade por uma nova fase, uma nova era, um novo momento. Marca aquela região tão oprimida da Palestina, num momento da nossa história, quando o Império Romano dominava aquela região, quando as influências do mundo grego chegavam sobre aquela região, aquela cultura helênica tomava conta daquilo, quando os religiosos se retraíam para defender a sua religião, para defender aquilo que eles tinham herdado dos seus antepassados, Jesus nasce. Gálatas diz, o apóstolo diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, no momento certo, no kairós de Deus, o momento exato que o Messias deveria vir. E aquela região da Palestina passa por um rebuliço. Todos ficam entusiasmados, curiosos. O que acontece? Quem é esse homem que apareceu entre nós, chamado Jesus, que vem de Nazaré? Fariseus, uma das seitas mais rígidas do movimento judaico, eles se reúnem e eles vão investigar quem é esse homem chamado Jesus de Nazaré. As notícias dos milagres percorrem todas as regiões. As notícias da postura desse homem percorrem aquela região. Esse homem é diferente. A maneira que ele age com as pessoas é diferente. A maneira com que ele age com os pecadores é diferente. A maneira como ele age com os publicanos é diferente. A maneira que ele age com os soldados romanos é diferente. Ele fala coisas diferentes. Ele age de maneira diferente. Ele cura. Ele traz esperança. Ele até visitou a casa de um certo cobrador de impostos, alguém que a gente não gosta. E foi lá
para a casa daquele homem, para um jantar, para estar junto com aquele homem. Esse homem, Jesus de Nazaré, é diferente. O texto que nós temos aberto, que você tem aberto à sua frente, de João capítulo 3, fala de um desses grandes líderes, um fariseu, líder entre os judeus, que ouve essas notícias sobre Jesus e ele resolve conversar com Jesus. E ele vai à noite, ele vai na calada da noite, ele vai meio que escondido, e ele chega para conversar com Jesus. João 3, se você puder ler aí os primeiros versículos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Esse Jesus, que olhava com um olhar de misericórdia para as prostitutas, que olhava com um olhar de misericórdia até os publicanos que, cooptados ou envolvidos com os romanos, extorquiam a população. Esse Jesus que pegava muito duro com os fariseus também, porque os fariseus vinham provocá-lo, vinham questioná-lo. Esse Jesus abre a porta para um fariseu. Ele teria motivos, talvez, para não abrir a porta a um fariseu. Ele era constantemente agredido pelos fariseus. Ele era constantemente instigado, ou o povo era instigado a odiar Jesus. E os fariseus também acusavam Jesus de instigar o povo a odiá-los. E também acusavam Jesus de instigá-lo a odiar o Império Romano. E acusações mútuas aconteciam de um lado e do outro. Soa, como é que o pastor Roberto diz? Soa familiar. É assim, né, pastor? Soa familiar com os nossos tempos? Esse é um ambiente que Jesus estava. Um ambiente de pressão muito grande. E Jesus abre as portas para um fariseu. Jesus o recebe naquela noite. Jesus poderia não tê-lo recebido. Jesus poderia ter ignorado ele. Jesus poderia ter fechado a porta para ele. Mas a primeira lição que eu tiro desse texto, e aprendendo sobre o reino de Deus, que é o que esse texto trata, é que as bênçãos do reino de Deus vêm a todos aqueles que são capazes, assim como Jesus, de abrir as suas portas para todos. Todos. Quando nós fechamos as nossas portas, quando nós fechamos as portas do nosso coração a esse tipo de pessoa ou aquele tipo de pessoa, a essa categoria de pessoa ou aquela categoria de pessoa, nós estamos impedindo que Jesus possa trabalhar, que Jesus possa agir na porta do nosso coração. Mas quando nós imitamos a Jesus e abrimos as nossas portas a todos, independente se eles são os zelotes, que era um dos grupos muito forte na época de Jesus, guerreiros, revolucionários, que queriam tomar a força, as questões políticas, ou a um fariseu religioso, julgador, inquisidor, que gostava e se alegrava em ver uma prostituta sendo apedrejada, uma mulher adúltera sendo apedrejada, um publicano sendo marginalizado, e que não queria nem saber de samaritano, pois eles oravam de manhã dizendo assim: muito obrigado, Senhor, porque eu não nasci nem mulher e nem samaritano. Jesus recebe todas essas pessoas. A lição para nós, como discípulos de Jesus, é que devemos abrir as nossas portas. Abrir a porta do nosso coração a todos esses. Tem um texto muito duro de Mateus 25, 31 a 46. Se você quiser abrir, voltar um pouquinho a sua Bíblia para Mateus 25, 31 em diante, que é um texto que fala da volta de Jesus.
que fala do retorno do rei. Fala sobre o reino e sobre o retorno do rei. Mateus 25, 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? O rei, todo reino tem um rei. E o texto diz: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. É por isso que quando eu fecho a porta, alguma categoria que eu crio de pessoas, ou alguma pessoa, eu estou fechando a porta da minha vida a Jesus. E o que diz ainda mais o texto, em outra situação, em outra passagem ainda, é que Jesus vai olhar para mim e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando eu fechei a porta a alguém, quando eu bloqueei alguém, quando eu desprezei alguém, eu perco a possibilidade da intimidade com Jesus. E o que nos leva a uma vida nova em Cristo é vida de intimidade com Jesus. Porque no último dia Ele quer olhar para mim e quer me chamar pelo nome e dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o gozo que eu separei para vocês, para a festa, para o banquete que eu separei. E Ele quer nos chamar pelo nome. Quando limito para quem eu abro a porta, imediatamente fecho a porta da minha vida para Jesus. E lá vai Nicodemos. Ele chega, é recebido por Jesus. Nicodemos tem uma postura diferente. E aí nós lemos em João 3, você pode voltar para lá novamente, que Nicodemos chega e ele reforça que Jesus é mestre. Nicodemos capítulo 3, versículo 2. E ele diz: sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Jesus muito rapidamente responde algo para Nicodemos, que na verdade era o grande anseio de Nicodemos. Nicodemos tinha questionamentos, e os principais questionamentos de Nicodemos passavam por uma visão política. Porque os judeus tinham uma expectativa política de uma tomada de poder, de vencer o Império de Roma, que oprimia aquele povo. E o grande questionamento é como que o Messias virá? Como tomaremos de novo a glória de Israel? Israel novamente será a glória para as nações. O povo estava sendo oprimido, extorquido pelos impostos de Roma. O povo estava sendo oprimido, pois a cultura helênica, ou a cultura greco-romana, mas o helenismo, que alguns anos antes tinha iniciado, tinha tomado conta do mundo da época. O helenismo foi toda a cultura grega que foi expandida por aquela época. Hoje, nós nos preocupamos com a questão da homossexualidade. Está aqui a Marisa, que é uma batalhadora. Está aqui irmãos que são batalhadores nessa área. Mas naquele momento da história, a homossexualidade era algo muito comum. Os gregos, os grandes filósofos gregos, eles tinham nas suas práticas a pedofilia. E a história mostra isso. Eles tinham como discípulos meninos, e esses meninos
aprendizes dele, existia romances entre esses mestres e esses meninos. Se você assistiu algum dos filmes dessa época, você vai ver um filme como Alexandre, por exemplo. Para os gregos, que a gente admira tanto, e a civilização ocidental teve tanta influência deles, para os gregos não poderia existir amor entre um homem e uma mulher, porque a mulher era inferior. Para os gregos, na cultura helênica, amor verdadeiro só existia entre um homem e outro homem. Isso era a cultura daquela época. E essa pressão vinha sobre Israel. Os gregos diziam, não tem como você amar alguém que intelectualmente é inferior a você. E eles divulgavam isso. Isso fazia parte da cultura daquela época. Imagine você e os líderes religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, os essênios que se retiraram da sociedade, vivendo essa pressão e dizendo, precisamos mudar isso. Não dá, Roma está trazendo todo o lixo da história aqui para dentro. Toda a ideologia, toda a filosofia de Roma está tomando conta de nós. Como a gente vai vencer isso? E naqueles períodos surgiram homens que pegavam a espada e diziam, vamos vencer Roma. Messias, vários Messias surgiram, cada um ao seu modo. Jesus foi inquirido e questionado pelos fariseus, porque eles já estavam acostumados a ver surgir Messias, ou falsos Messias naquela época. E Jesus cita eles mesmo, dizendo, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O tema do reino de Deus era presente naquele momento. E a angústia tomava o povo. E os fariseus, como os mais zelosos, entre aspas, apertavam ainda mais as rédeas do controle moral do povo. E pregavam um discurso de higienização social. Pecou, tem que morrer. Adulterou, tem que morrer. Uma versão do tipo, bandido bom é bandido morto. Esse era o discurso deles. Porém, esses fariseus, corruptos, alinhados a Roma. Muitos casos de corrupção de fariseus alinhados a Roma. Totalmente corrompidos, recebendo dinheiro por baixo do pano. Mas com uma capa moral atraente. O reino de Deus era um tema. E os discípulos, até o último segundo, ainda achavam que o reino seria um reino terreno. Se você ler Atos, capítulo 1, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus ficou 40 dias entre nós, ainda ensinando, se você abrir Atos 1, você vai ver, depois desses 40 dias ainda, Jesus ensinando sobre o reino, Atos 1, 3, diz, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui, até receberem o Espírito Santo. Mas, de repente, alguém ainda, depois de tudo que Jesus já tinha ensinado, levanta a mão e diz, Jesus, tem uma perguntinha aqui. Qual é? Quando é mesmo que o Senhor vai instaurar o reino de Israel? Uma preocupação com o hoje, com resolver os problemas com as próprias forças. Essa era a preocupação também de Nicodemos. Quando esse reino vai existir, vai acontecer? Quando deixaremos de ser oprimidos por Roma? Quando vamos cuidar dos nossos filhos e eles não serão manipulados por essa ideologia helenista que está vindo e tomando conta da nossa cidade, da nossa sociedade? Como nós vamos vencer essa pressão? A angústia de Nicodemos era real. Ele estava sendo pressionado. Mas Jesus tinha uma outra mensagem. A mensagem que a verdadeira transformação no mundo se dá quando nós agimos e temos a mente de Cristo. É só assim.
E aí Jesus começa uma conversa muito objetiva com Nicodemos, dizendo: Nicodemos, digo-lhe a verdade, João 3, versículo 3, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Você só consegue perceber a presença do reino entre nós, pois o reino já estava entre eles, e Jesus já havia dito isso: o reino está entre nós, o reino está entre vocês. Mas para eu ver o reino, eu preciso nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? Versículo 4, olha na sua Bíblia, sublinhe. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar. A primeira palavra que Jesus disse foi: ninguém pode ver. Agora Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus, senão nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus fala de uma nova vida. Jesus fala de uma transformação que não começaria exteriormente, mas Jesus fala de uma transformação que começaria interiormente, que começaria de dentro para fora. Jesus chama para uma realidade do reino, que é a realidade que começa com a transformação da vida interior de cada pessoa. Jesus chama para um nascimento que é o nascimento do Espírito Santo. Nicodemos ainda não entende isso direito. Como isso? Versículo 7, Jesus diz: não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Versículo 7 do capítulo 3 de João. Aí Jesus traz uma ilustração, traz uma referência que procura nos ensinar e nos ensina sobre como esse Espírito age. Jesus diz: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus traz a referência do vento. A palavra para vento é, no hebraico, ruá. A mesma palavra que foi usada lá na criação de todas as coisas. A mesma palavra que foi usada para quando Deus criou o ser humano, criou o homem, fez aquele boneco de barro, e Deus sopra nas narinas do homem ruá. E ele traz vida. E o homem foi feito ser vivente, alma vivente. Jesus traz a palavra vento, que representa a presença do Espírito Santo. O vento do Espírito Santo. O ruá de Deus, no grego a palavra é pneuma, que é capaz de trazer vida para cada um de nós. Quando nós encontramos com o vento, com a força do vento, você tem algumas opções. Você pode se esconder do vento, atrás de uma parede, se proteger dentro de uma casa, ou você pode sentir o vento, e muitas vezes até se deixar levar pelo vento. Como um barco à vela, que se deixa levar e ser guiado pelo vento. Talvez a sua vida tenha sido uma vida de resistência ao vento do Espírito Santo. Uma vida de resistência à presença do Espírito Santo. Da guia do Espírito Santo. Como o vento que sopra. E você tem se escondido. E existem muitas maneiras da gente se esconder da presença do Espírito Santo. A gente pode se esconder dentro das nossas próprias religiões. E foi isso que aconteceu com outro fariseu muito famoso na época de Jesus.
Um homem que se escondeu tanto na sua religião, tanto na sua moralidade, tanto nos seus códigos religiosos, que ele não percebeu a voz do Espírito Santo na vida dele. Ele foi um dos homens que mais perseguiu cristãos. E esse homem perseguiu muitos cristãos. E ele estava vendo a morte de Estevão. E ele consentiu com a morte de Estevão quando foi apedrejado. E esse homem pegou carta dos líderes, dos fariseus, juntamente com os romanos, naquele conluio que eles tinham, e ele foi autorizado a perseguir cristãos. E esse outro fariseu, Jesus vai atrás. Esse outro fariseu, Jesus não simplesmente abre a porta porque ele veio. Esse outro fariseu, Jesus vai alcançar. E a gente sabe a história de Saulo de Tarso, que depois é chamado de Paulo, que Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você resiste? Por que você resiste tanto? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Talvez você esteja aqui nessa noite e você é um desses resistentes à ação do Espírito Santo. Porque nós podemos ter uma experiência consciente com o Espírito Santo, que é a experiência do novo nascimento. Mas o Espírito Santo nunca para de agir nas nossas vidas, tentando nos levar a toda a verdade. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele está o tempo todo persistindo, tentando nos convencer, nos levar como vento, nos puxando. Mas nós podemos nos esconder nas nossas racionalizações. Nós podemos nos esconder nas nossas ideologias. Nós podemos nos esconder nos nossos códigos que nós criamos, um checklist, e aí, de repente, toda semana você lê e diz: não, eu estou bem, não furei o sinal, não matei, não roubei, não bebo, não fumo, não traio a minha esposa. Eu estou bem, eu vou para a escola bíblica, eu vou no domingo na igreja. E a gente fecha um checklist e o Espírito está dizendo assim: eu tenho algo para te contar, eu tenho algo para te dizer. E aí a gente faz assim: não tem nada não, porque eu já estou dentro do meu checklist. Eu já estou cumprindo as obrigações básicas que eu estabeleci. As convenções que eu estabeleci. São barreiras que nós criamos ao Espírito Santo. O que faz, de fato, a gente ser um discípulo de Jesus, nascidos de novo? As nossas crenças. Você crê em Deus? O diabo também crê. E estremece. Você crê na Trindade? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que existe um único Deus? As nossas crenças nos fazem, de fato, discípulos e nascidos de novo? Ou os nossos códigos morais, o bom comportamento, não bebo, não fumo, não faço sexo fora do casamento? Ou a cultura? Não, eu canto no coral, eu toco na banda, eu me envolvo na igreja, nos ministérios, desenvolvo dons, talentos e habilidades. Ou a sociabilidade, não, eu me encontro com um pessoal legal, e a gente se dá bem, e a gente se encontra semanalmente, a gente vai nas casas, tem um papo muito gostoso de espiritualidade, e meus filhos estão bem protegidos, minha família está bem protegida. Qualquer religião pode oferecer isso também. O que é que me faz, de fato, ser um discípulo de Jesus? As boas obras, as práticas de filantropia, a igreja se confundindo com uma ONG. Eu sou generoso, eu sou solidário. O que de fato faz eu ser nascido de novo? Nicodemos era um homem íntegro e ele se encaixaria em tudo isso que eu coloquei aqui e talvez muito mais. Assim como Paulo, lá na frente, ele escreve dizendo: fui fariseu dos fariseus, instruído aos pés de Gamaliel. Mas Paulo não tinha ainda se entregado totalmente ao vento do Espírito na vida dele e ainda não tinha tido uma experiência de novo nascimento. E tudo aquilo Paulo diz que considerava como esterco. Tudo aquilo como esterco. Eu tive uma experiência
um ano atrás, 2 anos atrás, quando várias vezes a gente foi a Brasília naquela campanha das 10 medidas contra a corrupção. E sempre nessas viagens eu orava e dizia, Deus, usa de alguma maneira esse tema da corrupção para eu falar de Jesus. E tive uma oportunidade num voo de Brasília para cá, junto com estava o Walter Campagnolo, que é aqui da igreja, e a gente esteve junto com um grande líder da Federação Espírita, num voo de Brasília para cá. E a conversa foi fluindo sobre corrupção, sobre política. E eu orando ali, Deus, me dá uma oportunidade de falar de Jesus a esse homem. E aí, num determinado momento, a conversa caiu em Nicodemos. Falei, puxa, que bênção. E começamos a conversar sobre Nicodemos, esse texto da Bíblia. E conversando sobre esse texto, esse homem, nós conversando, um homem muito culto, muito preparado filosoficamente e biblicamente, a conversa foi para o seguinte tema: a gente precisa de muitas reencarnações para que a gente possa realmente sair desse estágio e evoluir e conseguir de fato vencer a corrupção humana. E eu tive a oportunidade, depois de descer do voo, continuar conversando com esse homem e abrir esse texto e dizer, mas aonde está a reencarnação aqui nesse texto? E ali, lendo o texto, a gente foi caminhando, e eu pude ver que esse homem tinha uma vida tão íntegra, que todos esses códigos morais, de boas ações, de bom comportamento, ele dizia. E em um determinado momento eu disse para ele, você crê em Jesus? Ele disse, creio. Não só creio, como obedeço. E no bate-papo eu pude ver que de fato ele obedecia a Jesus. Ele dava exemplo de uma vida de obediência aos evangelhos e a tudo que a gente vê em termos de obediência de vida prática de Jesus. Mas lendo esse texto, a gente caminhou um pouco mais, quando o texto continua dizendo o seguinte, leia comigo, acompanhe comigo. Versículo 11 em diante. Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Versículo 13, fique atento, sublinhe esse versículo. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, Jesus. Versículo 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Repita comigo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, guarde essa palavra. O Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu parei nesse versículo. O Filho do Homem precisa ser levantado. Nicodemos também não tinha entendido como que era o novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Será que é um batismo? Será que é uma experiência, como esse homem dizia, de reencarnação, porque a água seria o ventre e eu entro para o ventre, daí eu reencarno e vou pelo Espírito reencarnando? Nicodemos não tinha entendido ainda. Da mesma forma que esse homem não tinha entendido. Mas o texto diz, é preciso que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto. Sabe o que Jesus fez para que Nicodemos entendesse o novo nascimento? Jesus conta uma historinha para Nicodemos, que Nicodemos ouvia desde criança. A história do povo no deserto. Uma história que está lá em Números, capítulo 25, lê em casa com tempo. O povo tinha saído do Egito, estava indo para a terra prometida. No caminho, o povo começou a murmurar. E eles tinham saudades do velho Egito. Tinham saudades das cebolas do Egito. Tinham saudades do tempo de escravidão, pois eles diziam, no tempo de escravidão a gente sofria, mas pelo menos tínhamos casinha, tínhamos uma roupinha, tínhamos uma comidinha. E agora a gente está aqui no deserto, e começaram a murmurar. O que acontece quando o pecado entra na nossa vida? A proteção de Deus sai. O pecado nos distancia de Deus. Viver no deserto é viver entre serpentes. O deserto é cheio de serpentes.
O pecado afasta a proteção de Deus. E essas serpentes começam a picar essas pessoas. E elas começam a morrer. E Jesus começa a lembrar essa historinha para Nicodemos. E eu, lá no aeroporto, abri Números 25 para esse senhor muito gentil. E comecei a ler essa história. À medida que o povo era picado pelas serpentes, eles morriam. E eles começam a clamar a Moisés. Moisés, peça a Deus que faça alguma coisa, porque nós estamos morrendo. E Deus diz a Moisés, Moisés, levanta uma cruz, levante um poste bem alto. E lá em cima coloque uma serpente de bronze, que de longe dê para ver. Que quando o sol do deserto bater nela, ela reflita luz. Luz para muito longe, porque o bronze reflete luz. E coloque esse poste lá. E toda pessoa que for picada por uma serpente, que olhar para aquele poste com aquela serpente de bronze, será curado. E assim aconteceu. Eles foram curados. Jesus conta essa historinha para Nicodemos e diz, Nicodemos, da mesma forma como Moisés levantou aquela serpente no deserto, naquele poste, eu, Nicodemos, o Filho do Homem, como diz Daniel, o Filho de Deus, serei levantado numa cruz, para que todo aquele que crer, olhar para a cruz, olhar para a obra que eu farei na cruz, todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem o versículo mais conhecido do mundo, o resumo de toda a Bíblia, que é o versículo 16. Por quê? Porque Deus, pode repetir comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aleluia! E eu pude olhar para esse meu colega, amigo ali já, porque a conversa estava muito boa, e dizer, você crê? Porque ele já tinha dito que cria em Jesus. Você crê que Jesus levou sobre ele todos os seus pecados? Que você é um miserável homem, assim como eu sou um miserável homem? E que Jesus levou todos os meus pecados sobre aquela cruz? Toda a minha dor, toda a minha angústia. E que o meu pecado foi levado sobre Jesus naquela cruz. O seu pecado foi levado sobre Jesus naquela cruz. E agora não existe necessidade de obras nenhuma, porque pelo amor você foi salvo. Esse homem olhou para mim dentro dos meus olhos e disse, não, isso eu não creio. Eu falei, então tá bom. Aqui nós temos uma diferença entre crer em Jesus histórico e até obedecer coisas que Jesus fala e nascer de novo. E aqui está a obra e está o segredo revelado. O apóstolo diz que esse segredo foi oculto por muitos anos, revelado na cruz de Cristo. E nesse momento eu deixo de ser um bom religioso. Eu deixo de ser alguém autossuficiente. Eu deixo de apontar o dedo para esse ou para aquele. Eu deixo de defender ideologias ou pessoas que possam salvar o mundo. E deixo de me achar também salvador do mundo. E em vez de apontar o dedo para frente, eu aponto para mim e digo, Jesus, obrigado, porque eu sou pecador, eu sou miserável e o Senhor me levou para a cruz contigo. Eu fui salvo por ti. Eu fui salvo pelo amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por mim. O teólogo D.A. Parker, ele diz o seguinte, ele diz que o Espírito Santo, ele está atrás de nós. Vem aqui, ministro Rodrigo. Ele diz que, o J. Parker diz o seguinte, que a função do Espírito Santo, fica aqui na minha frente, é que o Espírito Santo está atrás. Imagine como se eu fosse o Espírito Santo. Fique à vontade, não temas.
E o Espírito Santo lança luz atrás de mim, atrás de você, para a cruz de Cristo e para a obra de Jesus que está aqui na frente. Toda a glória é lançada sobre Jesus. Imagine que essa mesa é a cruz de Cristo. E o Espírito Santo lança a luz. E o Rodrigo olha para onde? Para a cruz. Para a obra de Jesus na cruz. Mas não só isso. Quando o Espírito Santo lança a luz sobre o Rodrigo, sobre mim e sobre você, a sombra do Rodrigo se une à pessoa de Jesus na cruz. Aleluia. Pode sentar. A sombra. E o Rodrigo olha para a cruz de Cristo e ele não vê só Jesus, ele vê ele. Eu vejo a mim. E você precisa ver você na cruz de Cristo. É isso que diz Romanos capítulo 6, que foi efetuado aqui simbolicamente através do batismo. Romanos capítulo 6 diz assim: nós fomos sepultados com Cristo por meio do batismo. Eu fui com Jesus para a sepultura. Você foi com Jesus para a sepultura, se você já se rendeu à obra de Jesus na cruz. E você morreu com Cristo. E Romanos capítulo 6 diz assim: e assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, para uma nova identidade, para um novo jeito de ser, para um novo nascimento. O que esses jovens fizeram hoje foi representar aquilo que Jesus já tinha feito na vida deles. E eles declararam diante de todos os demônios, de todos os espíritos malignos, diante dos céus, dos anjos e da glória de Deus e da igreja de Jesus que está aqui reunida, que eles morreram com Cristo. Ou como diz o apóstolo, eles foram crucificados com Cristo. E como diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode repetir isso comigo? Eu fui crucificado com Cristo. E agora quem vive não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga mais uma vez bem forte. Eu fui crucificado com Cristo. E agora quem vive não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Nesse momento, Nicodemos teve o insight, a revelação, a clareza do Espírito Santo. E Nicodemos só foi conversar com Jesus porque ele se deixou levar pelo vento. E ele estava sendo tão levado pelo vento que ele chega para Jesus e diz: Jesus, eu vejo que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Tem um negócio aqui no meu coração que queima. E eu, em vez de transformar isso que queima em ódio dos discípulos do Senhor, dos cristãos, eu quero saber quem é o Senhor. Me diz. E naquele momento Jesus conta para ele aquilo que ainda nem tinha acontecido, que era Jesus ter ido para a cruz. E depois você vai ver Nicodemos nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, sempre perto, sempre disposto. Um fariseu também alcançado. O versículo 18 diz: quem nele crê não é condenado. Mas crê em quê? Na obra de Jesus na cruz. Que você foi crucificado com Jesus. Mas quem não crê já está condenado. Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo já está condenado. Esse sistema jaz no maligno. Efésios capítulo 2 diz: anteriormente vocês estavam escravos desse sistema. Anteriormente vocês eram filhos da ira. Anteriormente vocês andavam segundo o curso desse mundo. Mas Efésios capítulo 2 mais para frente vai dizer que pela graça nós fomos salvos. Aleluia! Aleluia! A nossa esperança não está aqui. E o apóstolo vai nos dizer, ainda na palavra de Deus, que se a nossa esperança estiver para essa vida, nós somos dos mais miseráveis. Dos mais miseráveis. E agora? E agora? Eu sou chamado. Você é chamado, você é chamada
para como filho de Deus. Pois João capítulo 1, versículo 12, diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, como filhos de Deus, precisamos proclamar a glória de Deus. E como cidadãos dos céus, precisamos trazer os céus para a terra. Não por meios políticos, ideológicos, pela força ou pela violência, como diz a palavra de Deus, mas pelo Espírito Santo de Deus. A glória de Deus manifesta na minha vida e na sua vida. A glória de Deus manifesta como filhos, pois a palavra de Deus diz assim, que a própria criação, o ecossistema, o cosmos, espera, aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. E aí, quando eu me revelo como filho, no amor a todos, em todos os lugares, e a pessoa toda, quando eu me revelo como filho, amando como Jesus amou, pois esse foi o novo mandamento que ele deu. Ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, como eu vos amei. Quando eu me revelo como filho, que ama como o Pai ama, eu posso experimentar a vida nova em Jesus. E ainda terminando o texto continua no versículo 19. Este é o julgamento, a luz. Lembra da serpente de bronze, que o sol batia nela e essa luz refletia longe? A luz na cruz, a luz da obra de Jesus na cruz veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, guarda aí esse último versículo, sublinha aí. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por quem? O que diz o texto? Realizadas por mim mesmo? Pela minha própria força? Não, são realizadas por Deus. São realizadas por intermédio de Deus. Então agora, se existe algo que eu consiga fazer para ser bênção na sua vida, não é pela minha capacidade, não é pelas minhas forças, mas é a graça do Senhor operando em mim, para a glória de Deus. Não somos nós. Porque quem somos nós? Somos crucificados. Somos mortos para esse mundo. E se algo temos que nos gloriar, é gloriar em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Essa é a noite de salvação. Noite de entrega total ao Senhor Jesus. E Ele te trouxe nessa noite aqui. E você veio não pelas suas forças, mas você veio pelo vento do Espírito Santo na tua vida. Para que você pudesse tomar uma decisão diante de Deus, dos anjos e dos demônios que tentam te afastar cada vez mais de Deus, diante das suas racionalizações, diante das suas fugas. Uma decisão que vai mudar toda a sua vida. Não para se tornar um bom religioso, mas para se tornar filho e filha de Deus. Você pode fechar seus olhos? Fala com Deus. O que o Espírito Santo já soprou nos seus ouvidos. A ansiedade tem tomado conta do seu coração nos últimos dias, com questões políticas, com o amanhã, com o que vai acontecer. Inimizades têm surgido por causa disso. Ansiedade, coração palpitando, desejo de nem encontrar alguém. O reino de Deus é alegria, é paz,
é amor. Os valores do reino de Deus é que precisam fluir no meu coração e no seu coração. E não é a força, mas é a presença do Espírito Santo em mim e em você. O mundo tem seduzido e de repente você tem se acomodado numa vida religiosa. A palavra de Deus para essa noite, para você é: deixa o vento do Espírito Santo te levar. Deixa o sopro do Espírito Santo te conduzir. Para de se prender às suas forças. Para de se prender à sua capacidade. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Você tem olhado para Jesus, admirado Jesus, assim como Nicodemos admirava. Você de vez em quando busca Jesus. Você se afasta de Jesus e o deixa. Hoje o Senhor Jesus te diz: olha para a minha cruz. Olha para o meu amor por você. O seu pecado está sobre mim. A sua angústia está sobre mim. O seu medo está sobre mim. Não tem um pecado que você cometeu ou vai cometer que não esteja sobre mim. Eu te amo. Eu dei a minha vida por você. Se desarme e se entregue e receba a vida. Olhe para a cruz e creia que Jesus levou você com Ele e que você pode ter nova vida no poder de Jesus. No poder de Jesus. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Uma oração de entrega, dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida. E eu quero te seguir. Eu quero abraçar a tua obra na cruz. E eu quero viver contigo, Jesus. Mesmo nas lutas. Eu quero as bênçãos do teu reino, Jesus. De vida nova. Repete essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, que sou pecadora. Eu confesso que eu olho para o Senhor, te admiro, mas eu não me entreguei totalmente a Ti. Eu recebo o Teu amor, Jesus, na minha vida. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar naquela cruz. Eu creio que eu fui levado contigo para aquela cruz e os meus pecados foram crucificados ali. Senhor Jesus, eu quero pegar a minha cruz e eu quero Te seguir. Eu me arrependo dos meus pecados e eu Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu Te recebo, Jesus. Recebe a minha vida e que a minha vida seja uma porta aberta para muitas outras vidas, para eu ser bênção sobre vidas. Eu Te amo, Jesus. Em Teu nome é que eu oro. Você fez essa oração? Levanta a sua mão. Amém. Amém, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Amém, ali, Deus abençoe. Esquerda, Deus abençoe. Aqui à minha direita alguém? Amém, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé? Eu te convido a cantar essa canção. Enquanto você canta essa canção, você que fez essa oração de entrega ao Senhor Jesus, você que quer viver numa experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, uma experiência de ser levado e guiado a toda a verdade pelo Espírito Santo de Deus, eu te convido a vir aqui à frente, para que a gente te abrace. Eu quero te dar um abraço, e a gente ore por você, e a gente caminhe juntos de mão dadas, como corpo de Cristo, igreja de Jesus. Enquanto cantamos essa canção, vem à frente, vamos orar juntos aqui. Pode vir, amém, pode vir, amém, glória a Deus. Tua presença, Deus.
Aleluia. Aleluia. Já vi prover Aleluia. do mais doce amor. Perto eu sou, minha vergonha se foi. Diante de Jesus toda vergonha se vai. Aleluia. Tua presença, Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Tua glória é anseio, o teu amor transbordar, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Amém. Inundar, encher esse lugar. Tua glória é o nosso anseio, Deus, e do teu amor transbordar, Senhor. Amém. Você tem vivido longe do Espírito Santo? Como a palavra de Deus diz, o Espírito Santo está apagado. Eu quero te convidar a vir à frente aqui, dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, Jesus que ensinou a pedir o Espírito Santo, diga: aquece meu coração com o fogo do Espírito Santo, aquece meu coração com a presença, enche-me com o fruto do Espírito Santo, que é amor, que se revela em amor, enche-me com seus dons. Eu quero te convidar a vir aqui, dobrar os seus joelhos e dizer: eu quero uma vida cheia, eu quero andar no vento do Espírito Santo. Venha, enquanto cantamos mais uma vez essa canção, como uma oração nossa. Venha, venha e dobre os seus joelhos. Vamos orar juntos. Vamos pedir esse preenchimento do Espírito Santo em nossas vidas, a cada dia. Nada tão digno para se comparar, nada igual, nossa esperança. Tua presença, já vi prover, mas doce amor, liberto eu sou, minha vergonha se foi. Tira, Senhor, toda vergonha, todo medo. Enche-nos, Senhor, com a Tua presença, Santo Espírito. Enche. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Tua glória é nosso anseio, Deus, e do teu amor transbordar, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Tua glória é nosso anseio, Deus, e do teu amor transbordar, Senhor. Se você quiser se ajoelhar comigo, se ajoelhe. Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor e fazemos como o Senhor nos ensinou. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Aquece os nossos corações, pois muitas vezes nós estamos olhando para esse mundo e a nossa esperança está somente aqui. E todas as vezes que nós tiramos os olhos do Senhor e do Teu reino e da presença do Teu reino, quanta
coisa inútil, quanto pecado, quanta ansiedade, quanto medo, quanta coisas atropelamos, quantas pessoas nós machucamos, porque nós estamos olhando para esse mundo e nos tornamos dos mais miseráveis dos homens. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nós. Que Teu Espírito Santo não seja apagado dentro de nós, para que Ele nos leve com o Seu ruar, que Ele nos leve com o Seu vento, que Ele nos leve com a Sua presença, para olharmos para o Teu reino e não nos apegarmos em coisas, não nos apegarmos em pessoas, não nos apegarmos em ideologias, não agirmos em função do medo, mas agirmos, Pai, no poder do Teu Santo Espírito. Pai amado, eu clamo por aqueles que possam estar frios no caminho, que estão esmorecidos no caminho, que estão tentando resolver os seus problemas dentro de casa com as suas próprias forças, com as manipulações, com o jeitinho, com a pressão ou com a força. Eu clamo para que haja quebrantamento e que haja crucificação, e crucificação que haja arrependimento, e arrependimento que traga ressurreição e traga vida e confiança no Teu Espírito Santo, e que ao chegar em casa nessa noite, chegue em paz, chegue em oração, e chegue cheio do Espírito Santo do Senhor, e o fruto do Teu Espírito se manifeste nos lares nessa noite, Pai. Eu clamo por esses que vieram à frente, entregando as suas vidas ao Senhor Jesus, dizendo: eu quero mais de Jesus, eu quero dar tudo de mim para Jesus, e eu quero tudo de Ti, Jesus, em mim. Ó Deus, a Tua palavra diz que esses que reconhecem Jesus, e reconhecem a obra de Jesus na cruz, e reconhecem que Jesus morreu por eles, e ressuscitou, e está vivo, e vai voltar, a Tua palavra diz que eles serão selados com Teu Espírito Santo, e eu peço que os sele como garantia da herança que está reservada a cada um deles, como a todos nós que já temos Jesus, e que esse selo do Senhor traga paz, segurança e preencha esses corações, para que nada desse mundo os atraia, nada desse mundo queira preencher o coração deles, a não ser Jesus, Jesus e Jesus, o Teu reino, Pai. Eu clamo pela Tua igreja, que de joelhos está, para que possamos viver como cidadãos dos céus, na nossa empresa, no nosso trabalho, na faculdade, no dom, no talento que o Senhor nos deu, ao abrir a nossa boca, ao conversarmos nas redes sociais, ao ligarmos a televisão, ao ligarmos o rádio, que possamos agir como cidadãos do reino de Deus, e sejamos aqueles que promovem a paz, e promovem uma esperança muito poderosa, e não a esperança nesse mundo. Ó Deus, toma as nossas vidas, e faz da Tua igreja essa agência do Teu reino. Nós Te amamos, Senhor, e pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos guie. Essa é a nossa oração, que fazemos não pelos nossos merecimentos, mas fazemos no precioso nome de Jesus. Amém? Amém.